Olá, mais uma vez. Aliás, hoje eu vou começar aqui com o coração, tá? Por que eu vou começar com o coração? Eu quero mais uma vez agradecer todo o carinho, todo o incentivo que eu tenho recebido de vocês. Então, tenho muita gratidão por isso que eu começo hoje com esse coração. Nossa aula de hoje vai ser sobre prescrição e decadência. Vai ser uma aula bipartida. Nós vamos ter a parte um e a parte 2, em razão da extensão do conteúdo. Deixa eu contar primeiro uma história. Eu, durante 6 anos da minha vida, eu fui diretor jurídico da Associação Comercial aqui de Campos Elíseos. E aí, eu lembro que as pessoas, no senso comum, os empresários na época, no senso comum, ficaram muito aborrecidos com a prescrição. E diziam que a prescrição só servia para mal pagador, para beneficiar mal pagador e para beneficiar invasor de terra. Mas não é essa a lógica. Isso aí é só para o senso comum. Para os operadores de direito, esse tipo de afirmativa não tem o menor sentido e nós vamos ver isso agora. Vamos falar primeiro sobre algumas considerações relevantes com relação à prescrição. O decurso do tempo tem grande influência na aquisição ou na extinção de direitos. Exemplo, se o sujeito invade terreno alheio e permanece lá por um prazo de 15 anos, vai extinguir o direito de propriedade dos donos do terreno e aquele que invadiu e tem posse mansa e pacífica durante 15 anos vai adquirir a propriedade daquele terreno. Isso, essa afirmativa aqui, decurso do tempo, tem grande influência na aquisição e na extinção de direitos. A segunda consideração relevante é essa aqui, muito importante. O instituto da prescrição é necessário para que haja tranquilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos. Bom, vamos lá. Eu vou te explicar isso aqui agora com os fundamentos da prescrição, porque nós temos duas correntes doutrinárias com relação a isso. A corrente doutrinária minoritária, a prescrição seria aquela sanção imposta à inércia do titular do direito. Aquela frase clássica que a gente escuta na faculdade, que o direito não socorre quem dorme. Mas essa é uma posição minoritária e concordo plenamente, porque também não abraço esse entendimento. Eu fico, na verdade, com a fundamentação com a doutrina majoritária nesse caso, é uma necessidade de segurança jurídica. Então, observem, a segunda consideração lá está diretamente ligada a essa fundamentação. O instituto da prescrição é necessário para que haja tranquilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos. Ou seja, há uma necessidade. A prescrição ela traz segurança jurídica. Na aula passada, nós falamos sobre evicção. Se nós não tivéssemos o Instituto da Prescrição, isso significa que quando você realizasse algum tipo de negócio jurídico, você sempre estaria no risco de perder por uma evicção. A prescrição impede, traz segurança jurídica, impede que esse fato venha a acontecer. E é essa lógica que a gente tem que ter. A prescrição não existe para beneficiar mal pagador ou invasor, não é isso. A prescrição existe para trazer segurança jurídica. Não é possível alguém ficar sempre sob a espada da evicção, que é o exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Conceito de prescrição. O legislador que trouxe o nosso Código Civil de 2002, que entrou em vigência em 2003, ele deu uma simplificada nessa questão conceitual sobre prescrição. Há 40 anos atrás, quando eu estudei, quando eu ainda era estudante de direito, na vigência do Código Civil de 1916, era uma loucura. Pra você ter uma ideia, eu tinha um livro, e aí 5 correntes diferentes. Haviam aqueles que diziam que prescrição era extinção da ação. Porque o direito de ação é um direito garantido pela Constituição. Então, muita controvérsia, e o legislador de 2002, ele simplificou. Ele simplesmente conceituou prescrição como a extinção da pretensão pelo não exercício no prazo fixado por lei. Então, primeira observação: prescrição, prazo prescricional não é convencionado. Prazo prescricional é estabelecido por lei. E aí, o que é a prescrição? É a extinção da pretensão. Mas aí, o que é pretensão, professor? Pretensão, está logo aqui embaixo,
é o direito de exigir a prestação descumprida. Eu te emprestei dinheiro, você não me pagou na data do vencimento, então, naquele momento, nasce para mim o direito de exigir de você o cumprimento da obrigação que você assumiu comigo. Então, esse direito de exigir aquela prestação é o que nós chamamos de pretensão. E esse direito de exigir, ele surge do momento, então, que você se torna inadimplente. Inadimplente em decorrência de um contrato ou inadimplente pelo próprio descumprimento de uma norma, descumprimento da lei. Então, o direito de exigir a prestação descumprida, isto é, o poder de exigir de outrem uma ação ou uma omissão. A pretensão é deduzida em juízo por meio da ação. Então, não é extinção de ação, como se falava no passado, é extinção da pretensão. Agora, como que você vai exercer esse direito? Por meio de uma ação em juízo. Espécies de prescrição. A prescrição ela pode ser extintiva, predomina a força extintora do direito, e a prescrição pode ser aquisitiva. A prescrição aquisitiva no direito brasileiro, que obviamente é um direito herdado do colonizador português, e Portugal, como também acontece com a Espanha, os países colonizados pela Espanha aqui na América também seguem a mesma ótica, ou seja, uma tradição romano-germânica. Então, por isso, nós não utilizamos a expressão prescrição aquisitiva aqui, usamos, na verdade, a expressão uso capião. Então, a prescrição aquisitiva, ou uso capião, como nós utilizamos aqui, ela é estudada lá na parte de direito das coisas, ainda vamos falar sobre ela em uma outra aula, e não falaremos sobre ela aqui. Mas, embora aqui, na parte geral do Código Civil, que é o objeto do nosso estudo hoje, prescrição, aqui na parte geral do Código Civil, muitos dispositivos legais no que tange a suspensão, interrupção e impedimento se aplicam lá no caso de uso capião, ok? Mas não é a nossa proposta o estudo nessa aula de hoje. Então, nós vamos falar basicamente na prescrição extintiva. Vou fazer aqui um destaque importante: a prescrição extingue apenas a pretensão, a exigibilidade, mantendo-se incólume a existência do próprio direito. Deixa eu explicar isso aqui com calma. É muito comum as pessoas me procurarem, me ligarem, às vezes porque teve um falecimento na família, e aí o cartão de crédito está cobrando uma dívida do falecido. E as pessoas, no senso comum, acham que a morte extingue a dívida. Não é verdade. O que acontece é que o direito brasileiro, como na maioria dos países no mundo inteiro, adota o chamado princípio da responsabilidade patrimonial. Então, significa que, diante do inadimplemento de alguém, é o patrimônio dessa pessoa que vai responder por aquele inadimplemento, por aquela dívida. Ou seja, é o patrimônio do devedor que poderá ser levado a leilão para garantir o recebimento do credor. Então, isso está dentro do chamado princípio da responsabilidade patrimonial. Então, aqui, voltando aqui a esse destaque importante, a prescrição extingue apenas a pretensão, ou seja, a exigibilidade, mantendo-se incólume a existência do próprio direito. Então, observe o seguinte: se o sujeito está devendo a alguém, foi feito um contrato de mútuo, um contrato de empréstimo, dinheiro, coisa fungível, e o devedor não pagou, e durante um período fixado por lei não foi exigido, não foi cobrado, aí poderá ter a incidência da prescrição. Ou seja, a dívida deixa de ser exigível, mas ela não desaparece. Ele continua devedor. Vou dar um exemplo mais claro, de repente, para vocês. Meu inquilino não me pagou o aluguel. A prescrição de aluguel, 3 anos. Se eu deixar passar 3 anos sem executar esse aluguel, sem cobrar legitimamente de aluguel, haverá prescrição consumada. E aí, esse aluguel deixa de ser exigível, ou seja, extingue a pretensão, mas a dívida não se extingue. Ele ainda continua me devendo esse aluguel. Só que
Nós saímos do mundo jurídico, do universo jurídico, e vamos para a parte moral. Ou seja, vamos ver mais à frente que a prescrição pode ser renunciada. Então, aquele meu inquilino, mesmo tendo decorrido já os 3 anos, ele, por uma motivação moral, ele ainda entende que tem que me pagar esse aluguel. Se ele fizer isso, ele estará renunciando a esse prazo prescricional. Então, a dívida não se extingue, o que pode se extinguir é a pretensão, é a exigibilidade. Bom, espero que tenha ficado claro com esses exemplos para vocês. Aí vamos falar aqui agora sobre a questão dos requisitos da prescrição. A violação do direito, primeiro requisito, a violação do direito. Então, invadiu um terreno, deixou de pagar uma dívida, deixou de pagar o aluguel, por exemplo, aproveitando aí o exemplo anterior, e com o nascimento da pretensão. Então, a partir do momento que o inquilino não me pagou o aluguel, nasceu a pretensão. A possibilidade, por meio de uma ação, em juízo, eu vir a executá-lo, cobrá-lo. Segundo requisito, a inércia do titular. O inquilino não me pagou, simplesmente não fiz absolutamente nada, deixei transcorrer 3 anos e aí deixou de ser exigível. Se consumou a prescrição, eu fiquei inerte por mais de 3 anos, caso estipulado por lei, no caso de aluguel. O último requisito, o recurso do tempo fixado por lei. Então, mais uma vez, eu estou reforçando o que eu já falei, os prazos prescricionais são fixados por lei. Não existe prazo prescricional convencionado. É uma diferença que a gente vai ver lá na decadência, dos prazos decadenciais. A decadência ela pode ser fixada por lei, mas ela pode ser convencionada também. Aqui não. Prazo prescricional é estabelecido por lei. O outro fato que eu também, antes que eu me esqueça, que eu vou chamar a atenção de vocês, que era muito complicado na vigência do Código de 1916, o que era prazo prescricional e o que era prazo decadencial no Código de 1916. Era uma loucura. Também era um livro só para falar sobre isso. O que o legislador, né, do Código de 2002 fez? Simplificou isso. Prazos prescricionais no Código Civil estão nos artigos 205 e 206. 205 é o prazo de 10 anos, aplicável, né, em todas as hipóteses que não estejam elencadas lá no artigo 206. Então, todos os demais prazos no nosso Código Civil são prazos decadenciais. Pode haver alguma divergência pontual na doutrina de algum doutrinador discordar desse ou aquele prazo, que não esteja no 205, 206, mas isso é ponto fora da curva, porque o entendimento majoritário é esse. Na atualidade, prazo prescricional no Código Civil está lá nos artigos 205 e 206. E os demais prazos no Código Civil seriam prazos decadenciais. Sempre ficou. Facilitou muito isso. Um outro fato que eu quero chamar a atenção para vocês com relação a essa questão do prazo fixado por lei, e aí é uma situação que vocês têm que ter muito prazo fixado por lei não pode ser estendido. Então, se você quiser promover uma ação judicial de cobrança, por exemplo, ou de execução do aluguel, já que aluguel é título executivo, se você quiser promover a ação, ela vai interromper a contagem desse prazo prescricional. E a gente vai falar mais à frente o que é essa interrupção. Se esse prazo estabelecido, fixado por lei, de 3 anos do aluguel, vamos lá, pegando o nosso exemplo, terminar num sábado, a propositura da ação tem que ser até sexta-feira. Ah, caiu no sábado, vou propor ação na segunda-feira. Já era, consumou a prescrição, porque é um prazo fixado por lei,
você não pode estender. Prazos que você estendem para o primeiro dia útil são prazos processuais, porque o fórum não funciona nem sábado nem domingo, só em situação excepcional. Então, por isso, os prazos processuais se estendem. Mas aqui a gente está no direito material, direito civil. Então, prazo fixado por lei não se estende. Cuidado com isso. Aqui, a título de curiosidade, coloquei para vocês algumas pretensões que são imprescritíveis. Por exemplo, as que protegem os direitos da personalidade, como direito à vida, direito à honra, direito à liberdade, direito à integridade física ou moral, à imagem, ao nome. Todos esses são exemplos de direito da personalidade. Então, vamos lá, presta atenção nisso aqui agora. Buscar o afastamento a essa lesão, alguém está usando o meu nome indevidamente. Alguém está usando a minha imagem indevidamente. Por exemplo, esse vídeo agora que eu estou gravando para vocês, indevidamente alguém está utilizando isso sem a minha autorização. Buscar o afastamento desse tipo de lesão é imprescritível. Agora, cuidado. Buscar a reparação por dano moral em razão da utilização do meu nome, da minha imagem, um dos direitos da personalidade, prescreve com 3 anos. Então, deixa eu só dar uma avançada aqui, só para poder reforçar o que eu estou falando para vocês. As vantagens econômicas dos direitos imprescritíveis, todavia, são alcançadas pela prescrição. Exemplos: vantagem patrimonial por ofensa a direito da personalidade. Então, você buscar a reparação por dano moral, porque quando alguém utiliza indevidamente, na sua autorização, o direito da personalidade, isso vai acarretar dano moral. Você buscar essa reparação pecuniária, ela prescreve com 3 anos. Agora, buscar o afastamento do uso do seu nome, buscar o afastamento do uso da sua imagem sem a sua autorização, isso é imprescritível. Então, cuidado com isso. Porque é um entendimento já consolidado pelos tribunais. Buscar a reparação pecuniária tem natureza patrimonial, por isso prescritível. Bom, outro exemplo aqui de pretensão imprescritível. As que se pretendem ao estado de pessoas. Então, se eu quiser me divorciar, não existe prazo prescricional para isso. É um direito potestativo, a qualquer momento eu posso pleitear o divórcio. Buscar, por exemplo, o reconhecimento por meio de uma investigação de paternidade também é imprescritível. Outro exemplo, as de exercício facultativo, também, né, chamadas de as de os direitos potestativos, em que não existe direito violado, como, por exemplo, as destinadas a extinguir um condomínio. Eu comprei um carro junto com meu irmão. O que nós somos? Condôminos. Gente, condomínio comum. Tem aluno meu em sala de aula que fala, são sócios, pelo amor de Deus. Sociedade tem natureza empresária ou natureza simples. Então, pelo amor de Deus, antiga sociedade civil. Então, cuidado para não confundir com isso. Propriedade comum, condomínio. Então, eu não sou obrigado a ser condômino do meu irmão para o resto da vida. Posso querer vender esse veículo, mas eu só tenho a fração ideal desse veículo. Eu tenho que garantir a ele direito de preferência, mas se ele não quiser exercer o direito de preferência, eu estaria autorizado a vender para terceiro. Mas quem que vai comprar a fração ideal de um veículo? Então, eu posso promover uma ação de extinção de condomínio. Quando o bem é passível de divisão, eu posso propor a divisão. Eu tenho um terreno, e aí é possível, pela legislação municipal, o desmembramento desse terreno, então eu vou pedir a divisão, vou pedir o desmembramento. Se não é possível, por exemplo, se a unidade mínima de terreno naquele determinado bairro, segundo o plano diretor daquela cidade, a unidade mínima é 360 metros quadrados, então aí você não tem como dividir. Aí tem que ser uma extinção de condomínio. Então, é imprescritibilidade. Outra hipótese de pretensões que são imprescritíveis são as referentes aos bens públicos de qualquer natureza.
Aqui nós estamos falando, na verdade, sobre a prescrição aquisitiva de bens públicos. Por exemplo, uso capião sobre bem público. Nós temos os bens públicos dominicais, de uso comum e de uso especial. Então, o entendimento majoritário na atualidade, inclusive simulado pelo Supremo Tribunal Federal, é que não é possível uso capião de bem público. Há divergência na doutrina, mas é isso que a gente vai discutir lá em Direito das Coisas, que é a possibilidade da uso capião sobre bens dominicais. Temos algumas decisões esparsas com relação a isso. Mas isso é uma controvérsia que a gente vai ver lá em Direito das Coisas. O entendimento majoritário, consolidado inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, é que não cabe prescrição aquisitiva, ou seja, uso capião de bem público. As que protegem o direito da propriedade perpétua, por meio da ação reivindicatória, as pretensões de haver bens confinados à guarda de outrem, a título de depósito, penhor ou mandato. Então, o depositário ele não tem como adquirir por uso capião. Penhor, aqui nós estamos falando em direito de garantia real, direitos reais de garantia. Então, eu fui à Caixa Econômica, peguei dinheiro emprestado e dei como garantia pignoratícia o meu anel de grau. Jamais a Caixa Econômica vai adquirir por uso capião esse anel. Então, essa pretensão também ela é imprescritível. As destinadas a anular inscrição do nome empresarial feita com violação à lei ou ao contrato. Então, veja só, a partir do momento que eu registrei um contrato social em sociedade com uma pessoa, por exemplo, Cabo Frio Joias Limitada, esse nome não pode ser utilizado por mais ninguém. Tem proteção na junta comercial, ela protege. Então, qualquer tipo de violação nesse sentido, tomando-se ciência e conhecimento, é imprescritível se vir a questionar esse uso indevido do nome. Importante. Bom, isso aqui eu já falei para vocês, foi a questão da vantagem econômica. Vamos dar sequência, então. Prescrição e institutos afins. E aí nós temos aqui a preclusão e a perempção. São parecidos, por isso institutos afins. Mas todos dois são institutos de direito processual. Como falei para vocês, prescrição é um instituto de direito material. Então, a preclusão consiste na perda de uma faculdade processual, por não ter sido exercida no momento próprio. Então, vamos lá. Se alguém move uma ação em face de outra pessoa, essa pessoa tendo 15 dias úteis para poder contestar, se ela não contesta dentro dos 15 dias úteis, haverá o quê? Preclusão. Ou seja, se ela apresentar essa contestação após os 15 dias úteis, será intempestiva essa contestação. Então, preclusão é a perda da faculdade processual, é a perda, né, da prática de um ato processual em razão do tempo. A perempção também tem natureza processual, como falei para vocês, aqui consiste na perda do direito de ação do autor quanto mais, que deu causa a 3 arquivamentos sucessivos. Então, vamos lá. Promovi uma ação de execução de aluguel. E aí, o que aconteceu? Essa ação foi extinta, porque eu inobservei alguns requisitos de inicial previstos lá no artigo 319 do Código Civil. E aí, por mais 2 vezes, eu tive, né, essa extinção. Então, eu não posso propor pela 4ª vez, porque teria sido consumado a perempção. Então, aí, o que vai acontecer? Não se extingue o direito material e nem a pretensão, né? Ainda pode ser utilizado na forma de defesa, né? Como exceção, né? A exceção é um mecanismo de defesa. Mas cuidado com isso aqui, porque no próximo slide eu vou chamar a atenção para vocês disso aqui. A decadência é a perda do direito potestativo pela inércia do seu titular no período determinado em lei ou por convenção. Então, observe o seguinte: decadência, prazo estabelecido por lei,
decadência pode ser convencional. Por exemplo, edital de um concurso público estabeleceu que a inscrição vai até o dia 30 de maio. No dia 1º de junho você não se inscreve mais, porque já se consumou aí uma decadência, né? Que é por convenção, foi estabelecida no edital de concurso. Então, a decadência, diferente do que acontece com a prescrição, ela pode ser convencionada. Bom, mas eu não vou entrar assim, em detalhes aqui com relação à decadência agora, porque nós vamos falar na próxima aula, inclusive, especialmente sobre ela. Então, só coloquei aqui que são institutos afins para chamar atenção para vocês. Mas pegando aqui o gancho do que eu falei antes sobre a perempção, vamos para o slide antigo, o slide seguinte, e aí, vamos lá. Disposições legais sobre prescrição. Então, está aqui, artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Então, observem, lembra que eu falei aqui na perempção? Não extingue o direito material nem a pretensão, que possam ser oponíveis somente como defesa. A exceção é um mecanismo de defesa. Mas aí o que o legislador falou? Que mesmo se utilizar da exceção como defesa, tá, ela vai ter prescrição também. Então, lá, o direito de pretensão prescrito não pode ser utilizado perpetuamente a título de exceção. Tá? Então, a lei é clara, a exceção também vai prescrever. Ok? Vamos lá. Artigo 191 fala que não se admite renúncia prévia da prescrição, isto é, antes que tenha consumado. Então, veja só. Pegando aí o nosso exemplo do aluguel, prescreve com 3 anos. Não pode haver renúncia no segundo ano da prescrição. Só vai haver renúncia a partir do momento que passar os 3 anos, que a lei estabelece esse prazo prescricional de 3 anos. Então, superados os 3 anos, aí sim, é aquilo que eu falei para vocês, a gente sai do mundo jurídico, vamos para o espaço, né, o universo moral, e aí o sujeito se sente compelido moralmente a pagar. Extinguiu ali a exigibilidade. Né? E aí, quando a exigibilidade é extinta, ele tem interesse ainda em pagar, porque a dívida não se extingue, eu chamei isso a atenção de vocês, ele ainda assim ele insiste em pagar, aí esse pagamento ele vai ser feito e vai ser entendido como uma renúncia, né, à prescrição. Então, é preciso que esteja consumado o prazo prescricional para que não aconteça essa renúncia. Requisitos de validade da renúncia da prescrição. Primeiro, renúncia a prescrição já tenha sido consumada, como acabei de falar, e que também não se prejudique terceiro. Bom, espécies de renúncia da prescrição. A renúncia pode ser expressa ou pode ser tácita. Né? E aí, quando nós falamos em renúncia expressa, ela pode se dar por meio de algum documento. Né? Você faz uma confissão de dívida, reconhecendo a sua manifestação pela renúncia, o próprio instrumento, é uma forma expressa de se manifestar. Mas cuidado, porque manifestação expressa não é só escrita, também se manifesta expressamente de maneira verbal. Mas a prescrição ela pode ser tácita. Né? É a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição. Ou seja, o sujeito ele renuncia aqui à prescrição pelo seu comportamento. Ele não chega a se manifestar nem por escrito, nem se manifestar verbalmente, mas o seu comportamento leva a entender que ele renunciou à prescrição. Importante, consumada a prescrição, qualquer ato de reconhecimento da dívida por parte do devedor, como pagamento parcial ou composição visando a solução futura do débito, será interpretado como renúncia. Então, se o sujeito me deve aluguel, nós fazemos uma confissão de dívida após consumada, né, a prescrição, e isso vai nos trazer o entendimento de que houve uma renúncia da prescrição. O pagamento parcial também nos traz a entender que houve uma renúncia à prescrição.
Outro fato, vamos lá, artigo 192 fala que os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. E eu falei para vocês, são prazos fixados por lei, então não podem ser mudados, não podem ser estendidos. Como falei para vocês, se caiu no sábado, não tem como deixar para segunda-feira. O 193 fala o seguinte: prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Agora, cuidado. Por quê? Você deve manifestar, você como advogado, como operador do direito, você deve manifestar sobre a prescrição na primeira oportunidade. Qual é a primeira oportunidade? Na contestação. Então, embora lhe diga, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pode a parte a quem é aprovado, essa interpretação não pode ser literal. E já há uma consolidação jurisprudencial nesse sentido. Se você deixar para alegar isso em segundo grau de jurisdição, em grau recursal, por exemplo, no Tribunal de Justiça, tudo bem, é possível. Mas você, como advogado, perde o direito aos honorários sucumbenciais. Tá? E outra coisa, se for nos tribunais superiores, em recurso especial ou recurso extraordinário, aí não se admite essa alegação, porque há necessidade de pré-questionamento, entendeu? Então, na verdade, o advogado ele tem que estar antenado e, na primeira oportunidade, ele deve se manifestar sobre a prescrição. O juiz pode conhecer de ofício a prescrição. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas, de qualquer forma, cabe ao advogado, na primeira oportunidade, se manifestar sobre ela. Importante. Só pode arguir prescrição quem tem legítimo interesse econômico em seus efeitos liberatórios pelo proveito patrimonial que isso vai lhe trazer. Então, podem alegá-la somente os interessados diretos, também os indiretos. Por exemplo, credores, sucessores, pessoas, né, que porventura estão sujeitas à evicção, então, somente aqueles que são interessados teriam legitimidade para poder ter um verdadeiro interesse realmente para arguir na prescrição. O artigo 194 do Código Civil ele foi alterado. E o que acontece? Na redação original dele, dizia o seguinte, que a prescrição não poderia ser reconhecida de ofício, ela teria que ser arguída pela parte. Isso foi alterado em 2006, quer dizer, o código entrou em vigência em 2003, 3 anos depois alteraram isso, e aí estenderam, né, também que o juiz de ofício possa reconhecer a prescrição. O artigo 195 diz o seguinte: os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não alegarem oportunamente. Então, na verdade, uma disposição legal para você proteger as pessoas jurídicas de uma conduta equivocada por parte dos seus administradores, dos seus diretores, dos seus gestores, e proteger os incapazes, os relativamente incapazes. Então, obviamente que se de repente o tutor, né, de um relativamente incapaz perde um prazo e trouxe algum dano para o relativamente capaz, terá esse relativamente capaz ação em face, ação reparatória em face desse tutor. A finalidade do dispositivo é essa. O 196 diz o seguinte: a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Imaginem, meu pai emprestou dinheiro ao irmão dele. Ele não pagou. Já tem 2 anos isso. Meu pai veio a falecer. Já houve a contagem de 2 anos de prazo prescricional, e aí esse prazo, agora, eu como sucessor, continuo a contar comigo. Comigo. Mas dando sequência. Já passaram 2, agora vem 3, entendeu? Esse fato quer dizer que, em alguns casos, haverá a continuidade da contagem desse prazo. E para que isso aconteça, é necessário que o sujeito tenha mais de 16 anos de idade. Ele seja, pelo menos, relativamente incapaz. Por quê? A gente vai ver mais à frente. Não se conta prazo prescricional contra absolutamente incapaz. Quem são eles?
os menores de 16 anos de idade. Na atualidade, só existe uma única possibilidade de alguém ser considerado absolutamente capaz, é ter menos de 16 anos completos. É isso. Bom, aí com isso a gente chega das causas que impedem ou suspendem a prescrição. E aí o Código Civil agrupou as causas, suspendem ou impedem a prescrição em uma mesma seção e nos mesmos dispositivos. O que vai mudar? O momento. Se o fato aconteceu na vigência do que a gente chamaria de impedimento, então não há como se contar o prazo. Mas se o prazo já começou a ser contado e o fato agora não permite essa contagem, aí nós dizemos que é uma questão de suspensão. Nossa, ficou confuso isso? Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o artigo 197, inciso 1º, fala que não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Imaginem que eu estou namorando uma pessoa, ela me pediu dinheiro emprestado, eu emprestei para ela, e não venceu ainda essa dívida. Ela não está inadimplente comigo ainda, mas eu me casei com ela. Eu me casei com ela e na constância do casamento ela não me pagou. Esse prazo prescricional está impedido de contar, porque o fato, casamento, impede essa contagem. Mas, vamos lá, vamos pegar outro momento agora. Eu emprestei dinheiro a essa mulher e aí simplesmente ela já está inadimplente. Já tem mais de um ano que ela não me paga. Então, nós já temos um ano de prazo prescricional contados aí. Eu me casei com ela. O que vai acontecer? Agora não é impedimento, é suspensão. Porque esse prazo já foi contado. Então, essa questão do impedimento ou da suspensão vai depender do momento. Vou dar um outro exemplo, para a gente consolidar bem esse entendimento. O inciso 2 fala aqui, ó, não ocorre prescrição entre os ascendentes e descendentes durante o poder familiar. O poder familiar ele vai até os 18 anos, ou quando o relativamente incapaz, que é entre 16 completos e 18 anos, ele é emancipado. Aí, nesse caso, se extingue o poder familiar. Então, na vigência do poder familiar, há o impedimento da contagem do prazo prescricional. Então, observe o seguinte: o sujeito deve alimentos ao filho, alimentos fixados por sentença judicial. Ele pagou um ano, depois parou de pagar, e o filho tinha 10 anos de idade. Ora, na vigência do poder familiar, não se corre a contagem desse prazo prescricional. A execução de alimentos, está no nosso Código Civil, é 2 anos. Mas quando começa a contar esse prazo de 2 anos? Quando se extingue o poder familiar, ou quando ele completa 18 anos, ou quando ele é emancipado. Então, quando ele completar 18 anos, se ele quiser promover uma execução desses alimentos, ele vai poder? Claro. Lembrando tudo lá depois, desde os 10 anos de idade? Sim, porque estava impedido de contar esse prazo prescricional. Agora alcançou 18 anos, aí sim começa a contar esse prazo. Como tem 2 anos, então até os 20 incompletos, é possível sim promover uma execução desde essa dívida lá dos 10 anos de idade. Agora, consumou-se os 20 anos completos, aí, infelizmente, haverá prescrição de toda aquela, de todos aqueles alimentos até os 18. Só vai poder ser executado nos 2 últimos anos. E por último, nós temos aqui também não corre prazo prescricional entre tutelados, curatelados, seus tutores, curadores, durante a tutela ou curatela. Veja só, gente, o curador são representantes legais. Então, da mesma forma que acontece com o inciso 2, que aí está se falando na questão de ascendente e descendente, é similar. Ou seja, na vigência da tutela, não há que se falar em contagem de prazo prescricional. Mas, uma vez extinta a tutela, sim, é possível a contagem do prazo prescricional. Bom, para encerrar nossa aula de hoje, e aí eu vou parar aqui nesse slide, eu vou falar sobre ele, o artigo 198 também fala que não corre prazo prescricional. Aí, aqui no inciso 1º,
como já tinha falado para vocês, contra os incapazes do que trata o artigo 3º, e aí só destacando, o artigo 3º, na atualidade, só prevê absolutamente incapaz os menores de 16 anos. Então, não corre prazo contra absolutamente incapaz. 2. Contra ausentes do país em serviço público da União, dos estados, dos municípios. O sujeito, de alguma forma, está prestando algum serviço em benefício do município, em benefício do estado, ele está lá a serviço, então também não corre prazo prescricional contra ele. E, por último, contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempos de guerra. Também é uma forma. Ele vai também estar prestando algum tipo de serviço ao seu país. Por último, concluindo nossa aula de hoje, outros casos de suspensão foram criados por leis especiais. Eu cito aqui a nossa CLT no artigo 440, também na lei de falências. E nós temos leis, outros tipos de leis, que também falam sobre a questão de prazos prescricionais, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, quando fala lá de fato, nós temos lá um prazo prescricional. Então, assim, existem outras normas que também regulamentam a questão prescricional. Mas o nosso foco hoje foi falar sobre prescrição extintiva, nossa primeira parte, prevista no nosso Código Civil. Eu agradeço a vocês a atenção mais uma vez, e aí, semana que vem, a gente dá continuidade, extinguindo o que falta. Vamos falar sobre a questão dos impedimentos, ou melhor, vamos falar sobre a questão da interrupção, que impedimento a gente acabou de falar, e vamos falar sobre decadência. Tá? Um beijo no coração de todos, um forte abraço, mais uma vez minha gratidão. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam, né, de dar um like aí, se você gostou ou não. Não esqueçam de fazer a sua crítica, ela é sempre muito bem-vinda, e é assim que a gente vai se aprimorar. Um forte abraço.